palavra do Senhor diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Exército de quem, igreja? Quem faz parte desse exército aqui nessa noite? Nós fazemos parte desse exército. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no cinturão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vens a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o seu filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. E então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos.
Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs-la Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belamita. Só até aqui. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Peça para Deus falar com você nessa noite. Peça para Ele me usar poderosamente para trazer a resposta ao seu coração. Pai, nós te louvamos, porque nós estamos na tua presença, porque há um mover do teu Espírito Santo nessa noite em nosso meio, Pai. Algo sobrenatural da parte do Senhor vai acontecer na vida daqueles que creem e daqueles que crerem naquilo que será ministrado nesta noite. Deus, reveste-nos com teu Espírito Santo, cerque o teu povo com teus anjos, Pai, repreendendo todas as astúcias, as ciladas do inimigo, tudo aquilo que possa tentar roubar a atenção dos teus filhos. Usa-me, Pai, na tua palavra. Usa-me como instrumento do Senhor para que a resposta chegue aos corações que aqui estão e aqueles que estão em casa acompanhando através do rádio ou através desta live. Fala com o teu povo, fala com tua filha, fala com teu filho, Pai. Fala conosco nesta noite, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Querido, a palavra do Senhor traz, e eu quero destacar aqui o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Quantas pedras? 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber no cinturão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu quero destacar aqui essas pedras que Davi escolheu ali, e nós vamos tomar posse desses princípios aqui. Eu quero trazer alguns princípios em cima dessas pedras. Se você fizer uma breve busca na Bíblia, você vai encontrar, e não vai ser breve, porque vai demorar. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa hoje, com a internet fica mais fácil. A palavra pedra aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Jesus é a pedra angular rejeitada pelos construtores. A igreja de Jesus está edificada sobre a rocha, que fala de pedra. Mateus capítulo 16, no seu versículo 18 e 19, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor? Nós estamos edificados sobre a rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, se você estiver edificado na rocha que é Cristo Jesus. E aí Jesus segue dizendo, isso lá nas fontes do Rio Jordão, na fonte que brota do Monte Hermon, Jesus reuniu seus discípulos, chegou diante de uma grande caverna do deus Pan. Ainda tem essas ruínas lá, o privilégio de visitar essa fonte de Hermon, juntamente com o nosso querido apóstolo, no ano de 2019. E ali ele reuniu os discípulos e disse para Pedro, mas ele não estava falando que a igreja seria edificada em Pedro, mas na pedra que é ele mesmo, que é a rocha viva.
E aí ele disse mais algo importante que nós precisamos tomar posse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha a promessa, tem uma chave: e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares também será desligado nos céus. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. Ele fala de rocha, ele fala de pedra, diante de uma grande muralha de pedra, onde tinha escavado ali um grande buraco que é chamado de porta do inferno. Jesus usou algo físico para mostrar de algo espiritual. Era um lugar conhecido como porta de inferno, porque aqueles que cultuavam o Deus Pan pegavam ali sacrifícios, e alguns dizem que eram crianças, mas segundo a história não eram crianças, eram ovelhas, sacrifício, e jogava. Se a ovelha não fizesse barulho lá no fundo, é porque o Deus Pan tinha comido aquela ovelha, aquele sacrifício. Mas se fosse um bezerro e se berrasse ali, é porque o Deus Pan tinha rejeitado. Jesus usa isso para falar que a igreja dele estava edificada sobre uma rocha. Pensa no lugar que tem rocha, é lá. E que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Nós somos a igreja, a noiva do Senhor, meu querido. E eu quero classificar essas pedras. A primeira pedra que Davi pega ali naquele ribeiro são pedras lisas, pedras perfeitas. E nós temos que andar assim, pastor, mas nós somos imperfeitos. Somos, meu querido. Nós falhamos, mas nós temos que procurar a perfeição, porque Paulo disse: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. É fácil? Mas nós precisamos tentar copiar o caminhar de Cristo Jesus. Davi pega a primeira pedra, e essa pedra é a pedra da confiança, meu querido. Porque no versículo 32, observe o que diz o versículo 32, você que estiver com a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta, fecha não. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eram homens preparados para a guerra, eram homens que estavam fortemente armados, mas que estavam com um coração temeroso diante do exército dos filisteus, por causa do armamento dos filisteus. Não, meu querido, por causa de um único homem. A Bíblia fala que eles estavam parados por causa de um gigante. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida nessa noite. Às vezes surge na minha vida e na sua vida algum Golias, para que brote em nós um espírito valente de Davi. Porque às vezes nós vamos acomodando demais. Às vezes nós olhamos para um problema e nos acovardamos, vamos nos afastando, como aqueles soldados afastaram. As fileiras estavam afastadas. Talvez aparece algum problema de saúde, nós já retrocedemos, achamos aquilo que é um diagnóstico de morte. Talvez apareça um problema com um filho, e nós achamos que esse problema vai seguir a vida inteira. E esquecemos que maior é o que está conosco, o Deus Todo-Poderoso. Tem que ter confiança nesse Deus. Aqueles homens tinham confianças balísticas, confianças de estratégia de guerra, mas estavam parados, de nada adiantou para eles. Mas chega um moço, ruivo, de boa aparência. Davi já era o ungido de Deus para ser rei, mas ainda não estava governando, estava sendo moldado. Entenda uma coisa: às vezes nós passamos por lutas, é Deus nos preparando para as grandes coisas que Ele tem para nós lá na frente. Talvez você não entende agora o que está passando na sua vida, talvez você não entende agora o que está passando na sua casa, mas sei, aquieta-te, deixa Deus trabalhar, deixa Deus preparar.
Se você tem caneta, pontua, ou depois assista a live para pontuar esses princípios, essas pedras, e coloque isso em prática na sua vida. Primeiro de tudo é confiança. Quando nós temos confiança, a coisa é diferente. Se levantou, eu preguei na terça-feira da semana retrasada, naquele feriado que teve, e eu preguei a palavra do Senhor Jesus, sabendo que meu pai estava enfermo, mas quando eu chego em casa, meu telefone toca, meu irmão fala: precisamos correr, buscar o nosso pai, não está bem. Quando eu entro com ele no hospital à noite, ele dá uma parada comigo. E aí o médico vem, faz aquele procedimento, e eu crendo no meu Deus. Mas no outro dia de manhã, a médica, uma médica, um ser humano fantástico, difícil a gente ver, humana. Eu falei: doutora, vai regular para Goiânia? Ou a gente procura um médico, um cardiologista? Ela falou assim: procura um cardiologista da confiança de vocês, para seguir cuidando do pai de vocês. Confiança. Se nós procuramos um médico em que confiamos, procuramos um político, entre aspas, em que confiamos para buscar um socorro, as autoridades, por que não confiar nesse Deus como Davi confiou, como o próprio Elias confiou? E aí eu quero trazer a pedra novamente. Deus fala para ele: vai diante de Acabe e fala que agora vai chover, mas mostra para eles que eles precisam reconstruir o altar novamente. Tem muita coisa que não acontece nas nossas vidas, porque nós vamos deixando o altar da adoração em nossas vidas e sendo destruído, ruindo dia a dia, talvez por causa de decepções, das agruras da vida. Mas nós precisamos fazer o que Elias fez ali no Monte Carmelo. Eles adoravam e confiavam em um Deus chamado Baal, que era o Deus da fertilidade, mas que não trazia fertilidade, não mandava chuva, não trazia fertilidade nas mulheres. A palavra do Senhor nos mostra que ele pega 12 pedras escolhidas, representando as 12 tribos, constrói o altar, mostrando: vocês querem chuvas de bênção na vida de vocês novamente? Reedifiquem o altar, consertem o altar diante do Senhor. Muitos de nós precisamos fazer, aliás, todos nós, e eu me incluo também, precisamos fazer isso todos os dias, com os nossos joelhos dobrados, falando: Senhor, eu talvez tenha uma pedra desorganizada nesse altar por causa de um deslize meu durante esse dia. Coloca no lugar novamente. Eu estou erguendo o altar. Quando Elias fez isso, os profetas de Baal clamavam por fogo para consumir a oferta e nada. Mas quando Elias fez, confiando no Deus que ele servia. Entenda uma coisa, mais uma vez eu vou falar para você: se você fazer o seu voto das 7 orações aqui no culto da quarta-feira, se você fazer projeto de vida, se você dobrar os seus joelhos, mas se você não confiar em quem você está pedindo, em vão você está fazendo o seu pedido. Precisamos confiar verdadeiramente. Davi mostrou a sua confiança aqui. Não desfaleça o coração de ninguém. O teu servo, ele se colocou na condição de servo, pelejará contra o filisteu. Confie em Deus. Tem muitas pessoas que a confiança está no presidente da república. Tem muita gente brigando por causa de presidente, por causa de política. Outros, a confiança está em governos locais. Outros, a confiança está no recurso que tem no banco. Mas o recurso do banco acaba, meu querido. Os políticos nos decepcionam. Parentes nos decepcionam. Mas o Deus que nós servimos, Ele não falha. O Deus que nós servimos, Ele não nos decepciona. Quando nós recorremos a Ele, quando nós buscamos a face dEle, Ele não nos deixa desamparado. Você precisa crer nisso. Elias, quando ele orou ao Deus vivo, o fogo desceu do céu,
lambeu a oferta ali, o novilho que ali estava, queimou tudo, secou as águas que estavam na fileira, porque ele sabia para quem que ele estava pedindo. Um Deus que não muda o seu poder, um Deus que não se moderniza, um Deus que não fica ultrapassado, um Deus que é real, um Deus que é vivo, um Deus que é eficaz. Confie nele de todo o seu coração. A segunda pedra que Davi pega na sua mão e coloca naquela funda, aliás, naquele alforje, é a pedra da determinação. Versículo 24, preste atenção no que diz versículo 24, voltando um pouquinho. Todos os israelitas, povo de Deus, não era um povo qualquer, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Não tinha determinação, tinha temor. Eu gravei o devocional de hoje falando isso. Existem dois tipos de temor que nós podemos aplicar: o temor a Deus, que é bom, que é reverência, que é adoração ao nosso Deus. Mas existe um tipo de temor causado pela aflição, causado pelas preocupações, causado pelas lutas, causado pelas afrontas. Esse povo israelita estava cheio de temor. Não era por causa do exército filisteu, eu volto a afirmar, era por causa de um único homem. Algo que eles passaram a olhar. Eles não estavam olhando mais para o exército, estavam olhando para um único homem, um gigante. Não sei se foi a estatura, as palavras, mas algo foi falado ali, algo aconteceu que eles ficaram apavorados. Perderam a determinação. Isso acontece conosco também. Muitas pessoas enfrentam problemas emocionais, e talvez você que está aqui nessa noite tenha passado por isso. Sobretudo nos últimos tempos, é o que mais tem acontecido. Os problemas, as doenças psicossomáticas, angústia, tristeza, depressão, pânico. E as pessoas perdem a determinação na vida, perdem os objetivos, acham que aquilo é o limite. Os olhos se enegrecem, o céu fica de bronze, e a pessoa, se ela não tiver determinação para sair daquele quarto escuro, se ela não tiver determinação para procurar uma ajuda espiritual e também profissional, ela acaba indo para o pior estágio da pessoa que tem esses problemas de doenças emocionais, acaba tirando a própria vida. É preciso ter determinação. Não podemos deixar nenhum tipo de problema fazer com que fiquemos paralisados, que os nossos olhos fiquem focados sobre aquele problema, que a nossa mente fique permeada somente com pensamentos negativos, pensamentos de retrocesso, lembranças do passado que vive atormentando, tem tirado a determinação de muitas pessoas. Esqueça o passado. Aquele que está com Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas ficaram no passado e tudo se fez novo, diz o Senhor. Foque, determinação. Muitas pessoas vão chegar para você e falar assim: não dá mais. O problema conjugal pelo qual você está passando agora não dá mais. A solução agora é colocar um fim em tudo isso aí. Palavras de pessimismo, palavras que tiram o ânimo e a determinação das pessoas. Certamente alguém falava ali: olha, não, vamos parar. Não adianta enfrentar o filisteu e não adianta enfrentar também nem esse gigante. Vamos retroceder. O próprio Saul disse para Davi: não vai, não adianta. Pegue a pedra da determinação na sua vida, coloque ela aí nesse alforje espiritual que você está usando. Você já pegou a pedra da confiança, agora da determinação.
A outra pedra é da gratidão. Essa não pode sair do nosso coração. Devemos ser gratos a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Quantos aqui já tiveram grande obras do Senhor em sua vida? Milagres, portas abertas, vida financeira restaurada, problema conjugal que parecia que era o fim e foi modificado. Gratidão. Precisamos ser gratos. Versículo 38 diz assim, olha, preste atenção. Versículo 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele livrará das mãos deste filisteu. Olha o testemunho de Davi aqui. Olha a gratidão. Davi estava diante de dois grandes exércitos, o exército filisteu e o exército israelense, homens de autoridades, mas ali ele fez questão de exaltar o nome de Deus, dizer que Deus já tinha operado na vida dele, já tinha trazido livramento na vida dele, meu querido. E isso é importante, nós colocarmos isso nos nossos corações. Gratidão move o coração de Deus. Quantas vezes aquele povo no deserto, quando Deus tira eles do Egito, da escravidão, quantas vezes ao invés de agradecer a Deus, eles murmuravam contra Deus. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós já falamos: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Eu sirvo ao Senhor. Mas você já olhou para os profetas? Você já olhou para homens e mulheres da Bíblia? Que eles não tiveram uma vida de conto de fadas? Que eles não tiveram uma vida só de rosas? Que eles também experimentaram do espinho? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos ter lutas, meu querido, mas nós precisamos ser gratos, olhar para trás um pouquinho e ver o que Deus já fez nas nossas vidas. Quantas vezes Ele já operou em nossas vidas. Davi estava falando: ei, Deus já operou na minha vida, e Ele não opera uma vez só. Se Ele já operou na minha vida, Ele operará novamente. Se Ele já me deu condições de matar uma força sobre-humana, matar um urso e um leão, eu também vou matar esse gigante. Não importa o gigante que se levantar na sua vida, meu querido. Seja ele qual for o gigante, qual for a área, Deus já te deu vitória antes, Ele vai te dar vitória novamente. Creia nisso, tome posse disso e seja grato a Ele em todos os momentos de sua vida. Nos momentos bons e nos momentos ruins, agradeça a Deus. Lá com meu pai, quando eu recebi o diagnóstico de 28,9% de funcionalidade do coração dele, eu agradeci e falei: Senhor, obrigado, porque esse coração ainda está batendo. E se ele está batendo, o Senhor pode fazer ele bater normalmente novamente. Não estava parado. Seja grato. Obrigado, Senhor. Pastor, mas o senhor não sabe como é que está lá em casa? Só tem um pouquinho de mantimento, eu não sei o que eu vou fazer. Lembra Jesus lá no deserto? Ele pega aquele pouco, 2 peixinhos, alguns pães, ele fala: Pai, graças eu te dou. Ele agradece, e daquele pouco ele transforma em muito. A viúva tinha apenas um pouquinho de azeite na botija, mas porque ela creu na palavra do profeta, enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite vertia daquela botija. Seja grato a Deus. Seja grato, porque Ele nunca vai deixar nada faltar na sua vida. A quarta pedra que nós vamos colocar no nosso alforje, para vencermos todas as lutas dessa vida, é a pedra da dependência de Deus. Muitas pessoas têm perdido isso. Os jovens têm experimentado das faculdades, e as faculdades têm desvirtuado os jovens, tirado os jovens do caminho do Senhor,
dizendo que eles não precisam depender deste Deus, precisam depender do conhecimento. Mas a palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Seja dependente de Deus. Tem conhecimento, estudou, aprendeu na faculdade da vida, ainda assim, seja dependente de Deus. Pastor, mas eu estou com dinheiro sobrando na conta. Ainda assim, seja dependente de Deus. Versículo 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura. E a armadura de quem? Saul. Você está prestando atenção no que eu estou lendo? E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Não eram de Davi, eram de Saul. Neste momento aqui, Deus já tinha tirado o espírito dele de Saul e já dominava sobre a vida de Saul. Se você ler a Bíblia, um espírito mau que se apoderou dele. Não era. Davi olhou para aquele negócio e no versículo 39 diz: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado aquilo. E então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. Davi não quis depender nem da espada, nem do capacete, nem daquela couraça, porque existe uma armadura celestial na vida daqueles que confiam no Todo-Poderoso. Essa armadura, ela nos protege, meu querido. Essa armadura traz sobre as nossas vidas um poder que não tem nesse mundo, um poder que não tem no exército brasileiro, um poder que não tem no exército norte-americano, no exército da China, nem no exército assírio, nem no filisteu. O poder do Espírito Santo de Deus, que nos capacita para a vitória, que nos capacita para conquistarmos, meu querido. Sempre vão tentar tirar a sua dependência de Deus. O próprio Jesus passou por isso. Se você ler a história do início do ministério de Jesus, ele estava no deserto ali, jejuando, diz a palavra do Senhor, preparando pelo seu ministério. E aí o tinhoso, quando Jesus sente fome, porque Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu os mesmos sentimentos que eu e você, porque era homem, andou como homem aqui nessa terra. E quando ele sente fome, Satanás tenta mudar a dependência dele. Jesus estava buscando ali cada vez mais comunhão com o Pai, cada vez mais dependência do Espírito Santo, para caminhar segundo a vontade do Pai, segundo o projeto do Pai. Mas Satanás chega para ele e fala assim: você está com fome? Você não é um filho de Deus. Então, está vendo essa pedra aí? Mais uma vez a pedra é citada. Transforme-a em pão e mate a sua fome. E Jesus olha para ele e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aracanda labaixo e decandarás, nem só de pão. Vão chegar falando para você: deixa de ser crente, deixa de fazer esse negócio de campanha de oração, de compromisso com Deus. O mundo mudou. O mundo mudou, mas o Deus que você serve, Ele não mudou. O Deus que você serve, Ele é o mesmo. O Deus que você serve, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É aquele que reina eternamente. É aquele que atende o clamor daqueles que oram com fé, confiantemente, daqueles que não perdem a essência, daqueles que não perdem o brilho, a luz. Porque o próprio Senhor Jesus disse para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Satanás tentou apagar a luz de Jesus, mas ele não conseguiu. Lá na frente ele tenta apagar na cruz, mas ele não conseguiu. Ele vai tentar em todo o tempo, porque a Bíblia fala que ele está ao derredor,
rugindo como leão, procurando a quem tragar. Ele vai tentar fazer você perder a sua confiança e a sua dependência em Deus. Mas aqueles que permanecerem firmes na corrida desta vida, herdarão a coroa da vida eterna com Cristo Jesus. Permanece firme. Ele continuou na dependência de Deus. Pegou a armadura de Saul e jogou fora. Jogou aquele negócio fora. Não aceite nada que não vem de Deus na sua vida, meu querido. Ah, mas você pode experimentar da droga. O que que tem? Você pode ter relacionamentos extraconjugais. O que que tem? Não é nada. Deus não é pai das misericórdias. Ele vai te perdoar. Cuidado, meu querido. Não perca a dependência de Deus. Seja dependente dele em todas as áreas da sua vida. Até quando você estiver ficando fraco. E eu faço isso constantemente. Quando a gente está fraquejando, eu falo: Pai, eu sou dependente do Senhor. Quando eu vou subir, se você observou quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu faço é dobrar os meus joelhos em reverência a esse lugar aqui. E orar e falar com Deus: Pai, perdoa os meus pecados. Porque agora eu vou levar a tua palavra. O lugar que eu vou pisar é santo. Não perca a dependência. Eu falo para os meus alunos de seminários: não perca a dependência do Espírito Santo. Se você pregar baseado só em seminário, vai ser uma palavra fria, vai ser uma palavra decorada. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. Seja dependente de Deus em todos os momentos da sua vida. O médico vai te auxiliar, mas o socorro maior vem do médico dos médicos. O juiz pode mover a sentença para você, mas o resultado, a petição final, a sentença final, ela vem da mão de Deus, porque Ele tem a última palavra. O Deus que nós servimos. E para encerrar com você, Davi escolhe a última pedra. E eu tenho certeza que foi essa pedra que ele usou para acertar aquele gigante. E essa é a pedra da ação. Sabia disso? Se você orar, se você fazer campanha aqui na igreja e não tiver ação, não adianta. Deus falou para Elias: Elias, ergue o altar, pega as 12 pedras, coloca lá, cava um poço em volta, enche de água, pega a lenha seca, coloca em cima, mas molhe essa lenha 2 vezes, para esse povo ver que há Deus em Israel. Se Elias não faz aquilo, meu querido, você acha que teria descido fogo do céu? Você acha que teria chovido depois? Porque teve ação. Você está orando aí por uma libertação dos vícios? Comece a agir. Comece a eliminar esse vício da sua vida. Você tem orado por causa de um pânico, um medo que passa na sua vida e você não consegue mais ficar em casa? Comece a agir. Comece a andar em casa e profetizar: eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Do meu lado, como diz no Salmo 91, tem anjos acampados. Começa a agir, ação, meu querido. Porque no versículo 48, preste atenção para finalizarmos. Olha o que acontece. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi. Com quem? Com Davi. Este se apressou, ou seja, Davi se apressou, e deixando as fileiras, aqueles que estavam temerosos, aqueles que estavam focados no gigante, aqueles que recuaram, retrocederam, que perderam a confiança, e deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Isso fala de ação. Correr de encontro. Deus já te deu a promessa que Ele não deixa os filhos sem resposta. Deus já te deu a promessa que onde tiver mais de 2 reunidos no nome do Filho dele, ali Ele estaria. Então há uma promessa. Que Ele é que luta as nossas batalhas. Deus já nos deu uma promessa que tinha dado a chave do reino dos céus para nós. E tudo o que ligássemos aqui na terra seria ligado no céu. Deus deu uma promessa que aquilo que desligássemos aqui na terra seria também desligado
no céu. E se tem essa promessa, meu querido, é a hora da ação. Pastor, mas eu estou aí com um sonho de construir uma casa, eu tenho um terreno, mas tem a pandemia aí, tem a crise, a alta do material, mas Deus te deu o terreno, meu querido. Deus te deu o projeto. Então começa a entrar em ação. Limpa o terreno, cerque o terreno, cave os buracos. E o apóstolo Ulisses fala isso constantemente para nós. Quando nós cavamos o buraco, Deus manda o concreto, Deus manda a ferragem, Deus manda os tijolos, Deus manda o recurso. Entra em ação. Davi não ficou parado, ele entrou em ação. Ele não retrocedeu. Se você olhar na Bíblia, Deus fala para Jonas: Jonas, Nínive está pervertida, Nínive está corrompida, vá pregar para o meu povo. Havia uma palavra de Deus para Jonas: vá pregar, vá levar a palavra de libertação para aquele povo que está cego espiritualmente. Mas se você olhar a Bíblia, você vai ver que Jonas não obedece. Jonas olha para aquela situação, ele olha para aquela cidade, a coisa estava tão terrível, ele falou: eu vou pregar e esse povo não vai me ouvir, não vai adiantar, eu vou fugir. Jonas fugiu. Mas lá na frente você sabe da história. Jonas é abocanhado por um peixe no fundo do mar e é levado onde Deus queria. Deus vai te colocar onde Ele quer que você esteja, meu querido. Deus vai fazer com a sua casa o que Ele tem planejado. Deus vai fazer com a sua família, com seus filhos, com as suas filhas, aquilo que Ele tem planejado. Alguns podem até tentar fugir do projeto, mas o projeto dele é Ele que forja, é Ele que molda. Uma hora ou outra volta, uma hora ou outra cai no prumo novamente. Tem jeito para Deus, tem jeito. Precisamos, meu querido, agir. Precisamos confiar. Quando nós determinamos uma palavra de oração, nós vamos orar agora por enfermidade, as pessoas ficam indiferentes. Esses dias eu mandei um devocional falando de saúde, e na hora que eu orei, eu contei esses dias para trás, eu não lembro se eu contei aqui na igreja. Eu falei: olha, você que está com um problema de saúde, e nós vamos orar agora no meu devocional gravado. E a mulher estava com a cartilagem do joelho toda destruída, ela não aguentava, tinha que fazer uma cirurgia, ela estava lavando roupas, chorando naquele momento. Falando: Senhor, eu não aguento mais tanta dor, eu não aguento mais tanto sofrimento. E num determinado momento eu falei: se você exercitar a sua fé agora na oração, e colocar a mão onde está a dor, onde está a causa, confiando, porque eu confio quando eu oro, eu confio no Deus que eu estou pedindo. Se você confiar também, vai acontecer um milagre, vai ser restaurado o que está danificado. Aquela mulher tomou posse disso, era uma oração gravada, meu querido. Eu gravei na noite anterior. Ela disse que naquele momento ela colocou a mão no joelho e tomou posse daquelas palavras. Ela orava comigo, ela chorava. E ela disse que sentiu um trem esquisito nas pernas dela. E quando eu terminei de orar e disse amém, ela não sentiu mais dor. Ela começou a mexer com os joelhos ali, ela me contando no áudio. E nunca mais sentiu mais dor, porque Deus que nós servimos, foi Ele que fez as juntas, as articulações, os nervos. Lembra lá no vale de osso seco? Profetiza, homem, profetiza, filho de Deus, profetiza a esses ossos, que é coisa mais sem vida que osso seco. Mas o Deus que nós servimos, Ele faz nascer carne, Ele faz nascer cartilagem, Ele faz, meu querido, o coração desinchar, Ele faz o coração bater compassadamente, Ele faz os rins filtrarem, os pulmões funcionarem. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Precisamos crer no poder da oração e ter ação. Quantas pessoas recebem palavras nessa igreja, mas quando deixam aquela porta ali, ficam inertes, pegam a palavra e colocam na gaveta do esquecimento da mente, e lá tranca ela e nunca mais lembra.
da palavra de cura, da palavra de profecia, da palavra de vitória. Davi, ele tinha essas pedras na sua funda. A pedra da confiança, da determinação, da gratidão, do testemunho, e aqui eu incluo o testemunho junto com essa gratidão, da dependência de Deus. Ele não citou nada externo atrapalhar a dependência dele de Deus. Ele foi no poder de Deus e não no poder dos homens. E quando ele estava com tudo isso, ele partiu para cima. A palavra do Senhor vai nos dizer no verso 48 que ele foi de encontro. A palavra de encontro gera impacto. Ele foi para derrubar. Ele derrubou. Mas não pense o senhor e a senhora que foi a quinta pedra que matou Saul, porque não foi. Quando ele viu que o gigante estava por chão, ele foi finalizar o problema. Tem muita gente deixando probleminha para trás, ponta solta. Eu lembro que uma época eu fui a falar com um administrador público. Falei: o senhor está fazendo coisas boas, mas tem muitas coisas erradas, pontas soltas, que vai atrapalhar e que vai arruinar a carreira política do senhor. Foi o que aconteceu. Não devemos deixar pontas soltas. Não devemos deixar o problema sem resolver. A palavra do Senhor diz que a ação continua na vida de Davi. Davi vê o gigante do chão. Ele vê naquela oportunidade de triunfar sobre o problema. Ele sai correndo de encontro. Ele pula sobre aquele gigante. Ele pega a própria espada do gigante e corta a cabeça do problema. Elimina o problema. É isso que nós temos que fazer. Você pode sair dessa noite, dessa igreja aqui. Você que me acompanha, você pode neste momento ter o problema da sua vida resolvido de forma definitiva. Cortar a cabeça desse problema, colocando em ação tudo o que foi ministrado aqui nesta noite. E se você crê nesse Deus de todo o seu coração, se você tem no seu alforje, quem está com o alforje espiritual aí, preparado para a vitória? Sabe o que é alforje? Quem é mais antigo aqui vai lembrar. Até pedi para mim, eu ia trazer umas pedras, eu ia trazer um alforje. É aquela capanguinha, eu já fiz muito capanguinha de calça, de perna de calça. Será que alguém já fez aqui? Só eu que sou antigo. Graças a Deus que menino não mata passarinho mais, né? Naquela época não matava. Esse era o alforje do pastor. Davi tinha uma funda, era um tipo de estilingue também. Mas lá dentro tinha 5 pedras especiais, lisas, perfeitas. A pedra da confiança, a pedra da determinação, da gratidão, da dependência de Deus e a pedra da ação. Davi tira todo o temor do coração daqueles exércitos israelitas, porque ele livra da opressão aqueles que estavam afligidos, na confiança de Deus. Todo o exército ficou parado. Não precisa ficar pensando que é a multidão que vai te ajudar. Não precisa ficar pensando que você precisa de muita gente para fazer você vencer na vida. Porque para vencer outro exército, Deus usou apenas 300 homens com Gideão. E venceu uma multidão incontável de homens. O Deus que você serve é o Senhor dos exércitos. É Ele que vai te garantir a vitória nessa noite. Você pode colocar de pé sobre os seus pés e orar confiando. Levante dessa cadeira como um guerreiro e como uma guerreira, como um soldado e uma soldada do exército do Senhor, confiando verdadeiramente que nesta noite a vitória é sua, a vitória é do exército de Deus, a vitória é do povo de Deus. Vamos orar? Você pode orar confiando nesse Deus. Eu não sei qual que é o problema que você passa, não precisa me contar. Deus já sabe. Deus já sabe quem tem te afrontado, quem tem te humilhado. Deus já sabe dos seus problemas familiares, dos seus problemas emocionais, espirituais. Deus já sabe dos seus problemas financeiros, Ele sabe de todas as coisas. Mas é preciso contar para Ele em oração.
É algo lindo que Deus nos permite falar para Ele, ter intimidade com Ele através da oração. E esse é o momento, essa é a noite. Feche os seus olhos. Aracandalama Shui de Conecam. Santo, 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 santo. Santo é o teu nome. Vai apresentando a sua vida diante desse Deus. Vai tomando as 5 pedras na sua mão espiritualmente. Há um ato profético aqui, para você sair daqui como Davi saiu de encontro. Quando você sair daqui nessa noite, você vai sair para vencer. Você não vai sair mais para ser humilhado, humilhada. Esse problema que você está passando na sua família, que tem trazido medo, preocupação, você vai sair daqui nessa noite com a determinação de que Deus já está na causa, de que Deus já está nesse negócio. Há uma palavra que diz: essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Deus falando: entregue a tua luta na mão de Deus, entregue os teus problemas na mão do Senhor dos Exércitos. É Ele que luta a sua luta, é Ele que vai vencer essa batalha para você nessa noite. Mas você precisa confiar, você precisa ter determinação, você precisa ter um coração grato a esse Deus. Você precisa dizer: Pai, eu sou dependente de Ti. Eu já tentei com os meus recursos, eu já tentei com a minha força, mas não tem dado certo, Deus. Mas eu vou na dependência do Senhor a partir de agora, Pai. Eu quero renovar o meu altar de aliança com o Senhor nesta noite. E eu vou, Pai, para a ação. Essa ação da fé me garante a vitória, e eu quero a vitória através do Senhor. Pai, eu oro neste momento com a tua igreja, Pai. O teu povo está clamando ao Senhor. Muitos aqui estão, Deus querido, há algum tempo na vida já paralisados, achando que o problema não resolve mais, que não há solução, porque encontraram portas fechadas, encontraram palavras de desânimo, de derrota, Pai. Mas do Senhor vem a vitória. Rebalachuri candarás. Do Senhor vem a força para vencer. Do Senhor vem a sabedoria para a estratégia, Pai. Vá ao encontro desses corações que oram comigo agora, Pai, que confiaram na ministração desta palavra, que confiam no Senhor, estão crendo na tua palavra. Vá ao encontro, Pai, resolvendo problemas, derrubando tudo aquilo que tem se agigantado diante do teu filho e da tua filha, Pai, jogando por terra e dando, Deus querido, a capacidade para cada um cortar a cabeça de cada problema, Pai. E aqui eu digo de forma espiritual, eliminando os problemas, zerando os problemas, ter sabedoria, Pai. E se para zerar esse problema for preciso humilhar, pedir perdão, Pai, quebrante corações nesta noite, mova as distâncias, Pai. Dê, Deus querido, sabedoria, amor, quebrantamento para que isso aconteça. Se para resolver o problema que tem se agigantado nessa noite for preciso mudar de emprego, ó Pai, abra uma porta extraordinária, porque do Senhor é o poder e a sabedoria. Nós cremos no Senhor, Pai, cremos nas tuas promessas, cremos que fazemos parte do exército do Senhor, cremos que nós somos a geração eleita, a nação santa, um povo escolhido do Senhor, e nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem prometido e preparado para nós, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos tomando posse, em nome de Jesus nós oramos crendo nas promessas do Senhor, em nome de Jesus.